Ainda de pé, irmãos, recebamos o silêncio do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se tomar assento. Eu quero pedir para minha filha Adriana, nessa noite, pegar esses folhetinhos aqui e distribuir para as pessoas que se encontram na nave da igreja, e depois eu vou explicar o sentido. Então, todos esses aí são todos evangélicos, não mesmo, né? São todos evangélicos, mas eu quero depois explicar como que, talvez algumas coisas que parecem significantes, mas traz um grande resultado para a nossa vida, né? Glória a Deus, você abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 9, onde fala o título Glória a Deus. João capítulo 9. Eu quero desde já agradecendo aqui o pastor Jair, a tua família, né? Que me acolheu nessa igreja com grande amor, me deu essa oportunidade. Nessa noite eu estava aqui dando esse testemunho do que Jesus fez na minha vida. Eu glorifico a Deus por essa família maravilhosa, os obreiros que estão aqui, o irmão Toninho, né? Companheirão que Jesus colocou no meu caminho também, nesses últimos dias. Ele está pronto para me ajudar, é o meu professor de música, não? Ali, ele tem me instruído muito nos louvores, e eu agradeço muito a Deus pela tua presença aqui nessa noite. A minha filha Adriana, o meu genro, a minha esposa e todos vocês que estão aqui, Marineiro, José, essa família que Jesus também colocou no meu caminho, aqui estão essa noite juntos, trabalhando para as almas para o reino de Deus, né? Então, no livro de João, capítulo 9, fala a cura de um cego de nascença, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, disseram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe: pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que esse é o nosso filho, de que
nasceu certo. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-o a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, enquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Vamos só até aqui, os irmãos conhecem essa passagem, já está muito conhecida, Eu quero, antes de explanar e entrar no meu testemunho, quero dar como se diz assim, uma posição da minha vida e o que Jesus fez e como o diabo trabalhou tanto tempo tentando tirar minha vida, porque ele já sabia, creio eu, que hoje eu estaria aqui para testemunhar e trabalhando grandemente para o Evangelho do Senhor Jesus, a salvação das almas. Eu nasci ali na cidade de Valparaíso, não sei se alguém me conhece essa cidade, nem eu conheço, nasci lá, mas eu conheço, nunca mais voltei ali. Fui registrado em Mirandópolis, que também não conheço, porque quando saí dali deveria ter mais ou menos 5 anos de idade, Mas ali em Mirandópolis aconteceu o primeiro fato quando o inimigo quis cefar a minha vida. Afinal, a minha avó tinha um filho, que não era meu tio, chamava Agripino, morava minha mãe andava, E ela de vez em quando vinha ali na casa desse meu tio, minha mãe andava. E naquele tempo, aquelas pessoas mais de idade, são poucos que tem aqui, talvez o pai do meu irmão Jairo, o irmão Manuel chegou agora, eu, e alguns lembram que eram os trem, tinha um tal de trem que era Maria Fumaça, aquele trem era lenha, Ele vinha, me passava por Mirandópolis, não sei se vinha de Mato Grosso, não, porque aquele trem vinha, e aquele trem parava na estação, poderia sair, se ficasse perto, queimava todo mundo, Porque era lenha. E eles soltavam no vapor, aquela faísca espalhava para todo lado e queimava o cabelo, tinha que ficar longe da máquina para tomar aquele trem, E certa feita a minha avó me pegou, eu era pequenininho, veio na casa desse meu tio, minha avó andava, E ali no caminho, não sei, não me lembro se ela estava conversando com alguém, aqueles trens, aqueles bancos de madeira, e entre os vagões era onde se embarcava, tinha uns degrauzinhos para se embarcar, E ali a minha avó sentada naquele banco, eu que fui peralta desde pequenininho, saí ali e de repente eu estava ali naqueles degraus, na porta daquele trem, o trem andando sentido Avaidaba. E eu tinha um bonezinho, de tempo não era boné, um tipo de um chapéuzinho de palha, feito de palha no bico. Não sei se alguém conheceu isso aqui, E eu estava com aquele bonezinho na cabeça e cheguei na porta daquele trem. De repente, irmãos, não sei, veio um vento, bateu um vento tão forte, aquele bonezinho eu subiu. E quando eu subi, eu estava seguro, assim, eu me lembro que eu soltei para salvar o meu bonezinho, E aquilo, quase que eu desço para a porta fora daquele trem e descia, parece que era até um lugar meio descampado, deserto, lá eu me barranco, e Jesus ali estendeu as mãos e eu não desci, Dali nós descemos para o Paraná, e para o Alto Paraná. Eu já estava ali quando fomos para lá, eu fui antes dos 6 anos. Fui lá, colocaram nós na escola, E há uns 12 anos mais ou menos, lá vou eu, tinha um rio lá no fundo do sítio que meus tios trabalhavam, E esse rio era até fundo, tinha um lugar que era fundo. E eu viria porque queria aprender a nadar. Aí pegamos lá, levamos um toco, um pedaço de madeira, não sei que madeira, era aquela madeira não afundava. E a gente segurava assim dos dois lados e ia bater os pés para aprender a nadar. Quando chegou bem no meio daquele lugar fundo, eu perdi o controle, aquela madeira escapou da minha mão, ela foi o Clementinho para o fundo daquele rio. Mas a sorte que aquele rio, ele era
rio de correnteza, né? Mais uma frente ele era raso, mas demorou para mim chegar lá por baixo daquela água me afogando. Jesus estendeu as mãos e eu não merecia também, né? Passou um determinado tempo, viemos para São Paulo. Aqui em São Paulo, nos anos 66, mais ou menos, fui numa excursão para Santos, e aí foi quando começou a decadência principal, já bebendo, já aprofundando no abismo, chegando ali em Santos, bebendo caipirinha com os amigos de infância ali da Vila Iório, e bebe cerveja, e bebe caipirinha, vamos para a praia, e de repente eu vou subindo ali, claro, né, desorientado pela maldita da cachaça, fui entrando mar adentro, de repente veio uma onda, e cadê que o Clementinho achou mais perto? Mas Jesus é tão bom. Naquele tempo, era o tempo daqueles cabelão, black cloud, como chamava aquela coisa lá, a gente andava com aquele cabelão, e se fosse hoje eu não tinha me escapado. Um colega que estava do lado estendeu as mãos, me pegou por aquele cabelinho sagrado e me tirou. Eu me lembro que quando eu me vi, eu estava lá no chão, sem quase os movimentos, porque demoraram para me tirar, quase que eu ia embora. Eu costumo dizer por onde eu passo que eu não era para estar mais aqui, eu já era para estar muito longe, mas Jesus tinha um propósito na minha vida. Nos anos 70, trabalhando de motorista ali na altura de Santo Amaro, Jerumanduba, parece que chama o lugar, perto da Caterpillar, né? Eu trabalhando ali com uma perua Kombi, e a gente na idade de 20 e poucos anos, quer ser mais motorista do que os outros, né? Quer passar na frente de todo mundo, quer correr, quer chegar lá, daqui eu não sei, mas quer chegar primeiro. Eu, com meus 20 e poucos anos, trabalhava com uma perua Kombi, e aquela velocidade para lá e para cá, uma certa feita, estava na Ponte das João Dias, aqui para lá na Marginal, que aquela perua numa velocidade mais ou menos 100 por hora, eu e um outro motorista, que o caminhãozinho dele estava quebrado, e eu do lado, eu dirigindo. Quando chegou naquela curva ali, da chegada ali no Jerumanduba, né, aquela perua ficou só em duas rodas, assim, né, o seu pneu de trás estava bem liso. Quando eu fiz aquela meia curva, a perua ficou em duas rodas, foi para bater no poste. Acho que na hora eu tirei uma vez, aquela perua tombou e ela atravessou. Para você entender, eu estava na última faixa da direita, aquela perua atravessou a Marginal de Pinheiros, capotando, e foi parar no canteiro. Nem eu, nem ele saímos de dentro. Ele quebrou uma costela. E eu, quando saí com um galo na cabeça, e nós dois ainda dando risada, né? Jesus tornou colocar as mãos, e eu não fui, não veio nenhum carro, irmãos, naquela hora, naquela Marginal, e nem nós dois não saímos de dentro daquele veículo. Foi a mão de Deus mais uma vez me livrando, né? E aquela perua era que nós trazíamos, o motorista, o mecânico que trabalhava naquela firma, era ele que trazia o pessoal de lá, porque naquele tempo as conduções eram muito difíceis, né? Então ele trazia o pessoal à tarde que morava por lá de cá, lá aqui na freguesia, né? E quando capotou aquela perua, ele começou a vir um caminhãozinho que aquele outro motorista trabalhava, um caminhãozinho, uma F350, não sei se aqui alguém conhece, né? Quando chegou aqui em Pirituba, na Nunca Pereira Magalhães, não tinha essa avenida, não era asfaltada naquele tempo, era meio de terra, né? Aí quando subiu do cartório, nós fomos passar ali, não tinha aquela ponte, não tinha bandeirante naquele tempo, né? Veio uma perua Kombi de lá, com umas 5, 6 pessoas, numa velocidade terrível, bateu de frente com aquele caminhão. Estava eu e ele ia me deixar em casa, que eu morava no Jardim Parque Maria do Mentira naquele tempo, né? E bateu ali, eu sei que morreu na frente daquela que estava naquela perua, morreu o motorista e o passageiro, e as pessoas de trás que estavam, ficaram muito feridos, né? E Jesus me livrou mais uma vez, porque se nós tivéssemos aquela perua Kombi, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Eu acho que ali nós tínhamos sofrido ou morrido também, ou sofrido
uma coisa muito terrível, né? Mas eram as mãos de Jesus na minha vida, louvado seja Deus, né? Uma certa feita lá em Anguera, sentido o interior também, eu estava ultrapassando 2 caminhões baú com essa mesma perua antes de capotar ela, e ali quando cheguei do lado do caminhão que estava atrás, na faixa da esquerda e ele atrás do outro, quando eu me emparelhei com ele não me viu e saiu para a esquerda para ultrapassar o outro. O retrovisor dele ainda bateu na perua. Se ele vai mais um pouco, ele me colocava na pista que voltava do interior, e ali também eu acho que não tinha escapado, né? Então eu sou um milagre. Amém, Deus. Mesmo com as minhas transgressões, com tudo quanto é coisa errada, Jesus me deu a oportunidade de estar aqui nessa noite ainda, né? E salvo de tudo quanto foi coisa que o Satanás tentou e ainda tenta, mas graças a Deus Jesus tem guardado, né? Então eu quero dizer para os irmãos, esse testemunho que o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu quero falar para vocês que 3 instrumentos principais Jesus usou para me salvar. Teve vários, mas teve esses 3 eu quero citar para vocês nessa noite, que é muito profundo, né? Um deles é esta Bíblia, a Bíblia católica que me acompanha há muitos anos, que Jesus usou para que um homem de Deus, que já torna um Senhor, usasse para abrir os meus olhos. E o outro instrumento foi o próprio Padre José Fernando, que era daqui dessa região do Jaraguá. Acho que não se encontra mais por aqui. Jesus usou para me expulsar, porque eu não queria soltar, mas Jesus usou ele para empurrar, como foi a leitura dessa noite, que depois nós vamos meditar, do cego de nascença, né? Nasci ali em Mirandópolis, em Valparaíso, como eu já disse para os irmãos. Dali nós fomos para o Paraná. Eu creio que eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, porque demorou um pouco tempo para a gente ser matriculado na escola ali no município de Alto Paraná, num lugarzinho chamado Jacareí. Meus tios e minha avó me registrou ali na escola, eu com 7 anos, né? Chegando naquele lugar ali, meus tios moravam em Mirandópolis, na cidade, não sei o que deu do meu tio, de ir para aquele lugar tocar a roça. Não entendia muito bem e foram para lá ser lavradores, né? Para quem já morou no interior, o sitiante, ele contrata as pessoas para trabalhar de ameia. E meus tios foram trabalhar de ameia. Ameia é a produção da roça, se dá 6 sacos, né? 50 é do dono do sítio, 50 é do empreiteiro, né? E meus tios foram trabalhar ali. E ali, uma situação, uma pobreza, meus irmãos. Hoje, muitas vezes, a gente vê filhos, vê netos reclamando, mas ali é uma pobreza, né? A gente vinha ver arroz, comer arroz só numa época que colhia, porque aqui não sabia armazenar, não tinha esse negócio. Depois era só o feijão com farinha, o machixe, o quiabo, e aqui a gente dava glória a Deus, ninguém precisa, saudável, com aquela comidinha que a finada minha avó deu para mim, criou nós, né? E ali, nós muito, a minha finada minha avó, muito católica, né? Criada também, vinha da tradição do catolicismo, ensinou nós, estava na missa, levava nós para a missa, mesmo com a calcinha remendada, chinelinho, mas nós estávamos ali na missa, naquele lugarejo ali, todos os domingos, né? E na casa da minha avó era terço, quase que todo dia, chamava aquele tempo novena, fazia uma campanha, que fala uma campanha da igreja, e lá era a novena, né? 9 terça-feira, 9 sábado, 9 sexta-feira, tinha aquele terço e uma reza que tinha para as almas ali também, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, que eu não entendo, hoje depois que Jesus abriu a minha mente, me deu a entender o que é a gente caminhar com Jesus, e o que é não caminhar, não ter a mente aberta para conhecer a verdade, porque ali naquela casa era terço, rezava terço, tinha santo para tudo quanto era lugar, era pendurado na cabeceira da cama, era na cozinha, na sala, no quarto,
no quintal, tinha aquele santinho ali também, que fazia, que colocava, né? Mas a minha família, meus tios, eu quero que você entenda, porque é profundo quando a gente vem ao conhecimento do nosso Deus, né? Eles não paravam, uma bidaiada tremenda, era uma coisa terrível, era uma briga dentro daquela casa, e o terço à noite. E no outro dia, meu tio tinha um tio que ia para a cidade, ele bebia tanto dele. Quando ele voltava da cidade, eu não sei como é que ele arrumava lá os cavalos, que já costumava trazer ele de volta para casa. De tarde ele vinha lá de cima, já vinha escutando os gritos dele, lá gritando e xingando. Quando chegava os outros irmãos, ia tirar ele daquele cavalo, já começava uma briga tremenda naquela casa, né? E ali Jesus colocou um homem de Deus, naquele tempo, né? Os mais antigos sabem que os crentes hoje é evangélico, mas naquele tempo eram os protestantes, né? Acho que é do caso do tempo de Martinho Lutero, né? Que veio os protestantes. Então tinha um homem lá, um tal de São Antônio, um crente, que chamava ele os protestantes. Mas eu aqui admiro era a coragem daquele homem. Quantas vezes eu me deparei, eu era pequenininho, mais ou menos, estava ali já com uns 9 anos, né? Me deparei, meus tios discutindo com aquele homem de manhã, 7 horas da manhã, na hora de ir para a roça. Uma discussão, eu não entendia por quê. Ele com aquela biblona na mão, falando com eles, e eles discutindo, mas era Deus tentando salvar aquelas almas, resgatar aquele povo daquela escravidão. Por sinal, morreram já, só tem um vivo, está com 90 e poucos anos, de vez em quando falo com ele ali em Birigui. O resto já desceram toda a sepultura, inclusive 2 irmãos meus que não conheceram essa verdade. Em 4, 2 já foram, está eu e o outro, porque está também no caminho da fé, da verdade. Jesus já morreu. Mas os outros 2 maternos pereceram prematuro, viveu uns 50 e poucos anos, 57 anos, estavam novos também. E desceram porque não se renderam a Jesus. E aquela vida tremenda, minha avó, aquela idolatria, meus tios com aquela idolatria, e naquela bebida, naquela situação, eles faziam ali um terço, irmãos, que eu não estou falando mal se tiver alguém aqui que não é crente nessa noite, né? Mas terminava o terço na casa dos meus tios, da minha avó, de repente pegava aqueles santos, encostava tudo no lugar, numa mesinha assim, e ali o sanfoneiro que estava no culto, no terço, tocando com a sanfona, o outro violão, já começava ali o forró naquela casa, né? Só encostava o santo de lado e ali começava aquela dança. E através daquilo, quantas vezes eu vi a confusão, a briga, quase morte acontecia naquela casa, né? E não queriam abrir os olhos para o entendimento, para conhecer Jesus. E nós fomos criados nessa situação. Aos 17 anos eu vim para São Paulo. Me almejou no meu coração vir me alistar aqui em São Paulo, porque eu queria me servir. Não servi, mas vim para cá. Mas com aquela formação que a gente tinha, vendo o Ciro naquela situação, qual é o caminho da gente? É entrar por esse caminho. Também eu costumo dizer, se nós levarmos nossos filhos para a escola de samba, desde pequenininhos, vão ser o quê? Sambista, né? Porta-bandeira, mestre de sala, aquelas coisas. Vamos entrar, se eu continuar, se eu levar o corpo para ser torcida, o que vão ser? Vão ser torcedores. Entendeu? Aquilo que nós ensinamos aos nossos filhinhos, eles vão seguir dificilmente, a não ser que Jesus tenha um propósito. Mas se não, vai entrar por aquele caminho. E eu chegando aqui, fui para onde, como eu já falei? E estava lá em Santos, embriagado. Entrei no abismo fora. Bebi até pelas drogas, passei rapidamente, mas Jesus teve compaixão e não me aprofundei. Mas na bebida fui longe, vim até os 50 e poucos anos, né? Pegando ali na Vila Leório, entrei por aqueles bairros da vida, era o tempo
da fama do Roberto Carlos e muitos outros aí, naqueles bairros, e bebendo, chegava em casa de manhã, no domingo de manhã, meu Jesus, só Deus sabe como eu chegava. Algumas vezes o povo até trazia os amigos entre aspas, né? Trazia eu para casa ali naquela situação, e lá eu naquela vida terrível, aí me casei, mudei ali para Parada de Taipas, e ali comecei a missa. Comecei novamente e a missa, e logo em seguida ali tinha um pessoal que já me conhecia lá da Melhor, e eu gostava sempre de estar cantando nos bairros, aí nunca aprendi a tocar, mas fazer barulho fazia e cantava lá daquele jeito, né? Porque para cantar em boteco não precisa cantar muito bem não, viu? A pessoa quando está meio embriagada, qualquer jeito que você fizer barulho está bom, está dançando e aquela coisa toda, né? Mas vinha ali na Parada de Taipas, comecei a missa. Eu indo à missa ali, cantando, e o pessoal vai na casa de um de outro, logo me chamaram para ser o líder de um coral ali na igreja Cristo Libertador, na Parada de Taipas, com o pastor o padre Léo naquela época, né? E ali naquele lugar, comecei cantando, passei a fazer até algumas músicas para casamento, cantava na música na missa da manhã, na missa da noite, na missa de sétimo dia de quem morria, de 30 dias, de um ano, de aniversário, de bodas de ouro, bodas de... E ali estava eu cantando no meio daquele povo e na igreja, mas a situação continuava a mesma. Porque eu levava meu violãozinho nas costas para a missa, e quando saía da missa já entrava para aqueles apartamentos, para a casa dos amigos, e ali a caipirinha, a cerveja, e a cantarolava até a tarde ia para casa daquelas condições, né? E Jesus já estava trabalhando na minha vida, eu creio, né? Porque muita coisa que eu comecei vendo ali, não estava entrando no meu consciente, né? Era a mão de Deus. Tinha vezes que amanhecia tão trêmulo, tão arrependido do que tinha feito, mas fazia de novo. Aí saí dali da Parada de Taipas, vim aqui para Chica Misa, né? Na Chica Misa também, da mesma forma. Quando cheguei ali, fui à missa, de repente me acharam, o padre me convidou para ser o coordenador daquela igreja Sagrado Coração de Jesus, que tem ali próximo a Bandeirante, não sei se todos aqui conhecem. Ali na Parada de Taipas eu fiquei 9 anos dirigindo um grupo de cantos. Aqui na Chica Misa, 5 anos e 6 meses, como coordenador da Capela Sagrado Coração de Jesus, né? Era o padre Agimiro naquele tempo. E nessa época, irmãos, eu tinha um alter ali na Avenida Mundinga, e Jesus mandou ali um homem de Deus. Lá no Paraná, mandou aquele homem de Deus para falar dos meus tios e a minha avó e as minhas tias, né? Não conseguiu mudar o quadro daquele povo, e nem eu, que era pequenininho, depois enveredei pelo erro profundo, né? Mas aqui na Avenida Antiga, uma certa feita, chegou um homem lá. O nome eu chamava ele de Seu André. Pegou uma Brasília, encostou, e aí é que eu falo para você. Essa Bíblia ficava lá na minha escrivaninha, uma mesinha pequenininha assim, aberta, no Salmo 91. Todo dia estava aquela Bíblia, fica até empoeirada a página dela, tanta ali aberta, né? E aquele homem chegou de mansinho, era o trabalhar de Deus, que a minha Bíblia tinha que estar lá, era o instrumento que Deus ia usar, e mandou o seu servo, o homem de Deus. Quando ele chegou, conversou comigo a primeira vez, aí ele perguntou: eu posso estar dando uma olhadinha na Bíblia do Senhor? Eu falei: pode, a primeira vez. Amém, né? Pode olhar, seu André, não tem problema nenhum, né? E eu estou lá mexendo nos negócios, lá no reservadozinho que tinha. Aonde é que o seu André foi abrir a Bíblia? Aonde falava da idolatria nessa Bíblia, essa Bíblia, que muitos não conhecem, né? E ali o seu André começou a fazer uma teolatria, acho que era que existe esse nome, uma teolatria comigo.
maravilha, irmãos. Eu não gostava, né? Ele entrou por esse livro, entrou aqui no livro de sabedoria, que não tem na Bíblia evangélica. E ele mostrava para mim as coisas. Eu estava lá no bar muitas vezes, tomando cerveja com os amigos. Lá, quando eu via aquela Brasília encostar, eu falava, aquele crente já vem me perturbar, né? E eles olhavam, quem era? Falavam, aquele carro. Pode ter certeza que aquele carro não tem nada. Ele veio só para me perturbar. E realmente, não era para perturbar, não. Era o Espírito Santo de Deus que mandava. Vai lá, fazer uma obra na vida daqueles. Aí ele abria, né? Começou aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20, e ele leu para mim esse trecho aqui. Começou por aqui, né? Diz assim, então, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Quando me odeiam, castigo a culpa dos pais, dos filhos, netos e bisnetos, mas quando me amam, igual aos meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. Né? Ele lia, eu achava interessante, ele lia, e eu estava ali aberto no Salmo 91, e eu achava aqui uma falta de educação dele, né? Que ele pegava a minha Bíblia e depois deixava aberta aqui, ó. Ele não voltava lá no Salmo 91, onde estava aberto, largava lá desse jeito, né? Eu ia lá para o bar, ia para lá, voltava, não voltava, talvez estava sentado, os amigos iam embora, e ia olhar isso aqui. Aí eu comecei a ler a explicação na própria Bíblia Católica, aqui embaixo fala a introdução, né? Aqui diz assim, o único Deus verdadeiro é aquele que liberta da escravidão para dar liberdade e vida. Só Ele pode dar orientação para que o homem conserve a liberdade e a vida e não volte a ser escravo. Os mandamentos escrevem a resposta que o homem dá ao Deus que liberta. Proibição de servir a outros deuses, o povo deve escolher ou servir a Javé, que no seu amor dá liberdade e vida, ou servir a outros deuses que acarretam como castigo a escravidão e a morte. Além disso, proíbe fabricar ídolos para que o povo não seja tentado a servir a deuses falsos. É impossível representar o verdadeiro Deus com imagens ou ideias que correm sempre o perigo de ser manipuladoras. A própria Bíblia Católica estava. E eu comecei devagarzinho, ele vinha, não gostava, não queria, mas depois fui olhando, examinando, e o Espírito Santo de Deus foi trabalhando, né? E ali, uma certa feita, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu fui também na igreja, a minha ex-mulher, ela se converteu ali na Chica Luiza, na igreja que eu congrego até hoje, ali aceitei Jesus, me libertou e continua ali, já vai para uns 18 anos mais ou menos, né? E ela indo naquela igreja, eu comecei, tinha que ir lá buscar ela, as duas filhas que estavam ali, e comecei ouvindo a palavra ali, né? A diferença da palavra de Deus. Sentava lá escondidinho atrás, no último banco eu sentava quando chegava, né? E ali ouvindo a palavra, aquele tempo tinha o jogral, veio um grupo de jovens lá na Zona Leste e fez um jogral naquela igreja, tinha para ser 22 jovens, eu olhando aquilo começou a entrar no meu coração aquela diferença, né? Mas mesmo assim era só artificial, achava bonito, mas não queria viver. Por quê, irmãos? Eu digo para vocês, é uma dificuldade. Talvez a gente olhe e fala, não,
é sem vergonhice, a pessoa que não quer, ele ouve, ele não é, não. É uma coisa terrível que o diabo coloca na nossa vida, que aprisiona, porque a gente fica pensando, se eu for ser um crente, eu tenho que deixar bebida, eu tenho que deixar dança, eu tenho que deixar muita coisa que esse mundo oferece. É o que o inimigo coloca na nossa mente. Você vai deixar esses prazeres para ir ser crente? É assim? Você vai deixar o prazer desse mundo, essa vida que é miserável, né? Mas ele fala para nós que é boa, põe no nosso entendimento que é uma vida boa, e a gente não quer. Uma certa feita ali fizeram o apelo, né? Quando eu vi, eu estava na frente, lá oraram por mim, quando terminaram, o irmão Augusto lá, que era o diácono ali, o zelador da igreja, começou a pular e chorar, e eu olhando aquilo, o que é isso? Um dia perguntei para minhas mulheres, o que aconteceu? Você aceitou Jesus? Avisa eles que eu não aceitei Jesus. Que ignorância, né? Eu não aceitei Jesus. Com vergonha, porque todo dia eu saía com o meu violãozinho para ir tocar na igreja católica, e se encontrasse aqueles irmãos e falasse a paz do Senhor Jesus e os companheiros do lado, pois você é crente, aquela imposição na nossa vida, né? Mas Jesus começou a trabalhar. Aquele homem de Deus ali não me deixou em paz. Sempre estava ali e passando os versículos, mostrando. Se eu for mostrar para vocês aqui no livro de sabedoria, o que é que fala essa Bíblia dos ídolos, você vai falar, não é possível. Como é que a pessoa tem essa Bíblia em casa e não enxerga isso daí? Mas nós não enxergamos porque não lemos. A gente não tem o hábito de ler como estamos aqui nessa noite, fazendo essa leitura. Lá nós não temos esse incentivo. Eu não sei porquê, porque os padres conhecem essa verdade, mas eles não passam. E nós, quando estamos lá, eu quero que me perdoa, que está sendo gravado isso aqui, vai chegar em alguns lugares. Quando nós estamos lá, se nós começar a fazer pergunta da Bíblia, ele já começa a falar que nós estamos indo na igreja de crente, nós temos que parar. O padre Admiro, que tinha aqui no Jaraguá, ele falava para nós, quando um crente chegar na porta da tua casa, você não deixa ele nem abrir a Bíblia. Se você estiver lavando o carro, a calçada, com a mangueira, você joga a água neles, bota eles para correr. Isso era o que ele ensinava para nós. Não deixe abrir a Bíblia. Por quê, meu irmão? Porque a verdade está aqui. É quando abrindo, vai abrindo a nossa mente, né? O homem que nós temos aqui, o capítulo 9 de João, ele ouviu Jesus, mas não viu a primeira vez. Jesus fez ali o lodo, colocou no olho dele e mandou ele lavar o tanque de Siloé. Ele só ouviu Jesus a primeira vez, ele não viu. Tanto é que eles perguntavam, ele falou, um homem chamado Jesus fez o lodo, colocou no meu olho, eu fui lá ver e estou vendo. Não foi assim que a leitura falou? Ele não viu, ele só ouviu. Mas aquele povo que conhecia ele ali desde criança, acharam, quando viram aquele homem chegando, começou aquela dúvida, porque não quer enxergar a maravilha na vida nossa, na vida do ser humano. Não quer. Começa aquela dúvida, se chamava o homem, você era cego? Era cego, quem curou? Foi Jesus, mas não sei, eu não vi ele, né? Como vamos dizer assim, ele não chegou a dizer, mas diria assim, eu não vi ele. Louvado seja Deus, né? Chamaram os pais, ele era cego, mas como? Não sei, pergunta, ele tem mais de 40 anos. E aquela confusão, até que fizeram com ele, foi o que o padre fez comigo, expulsou. E aí, ele encontrou e viu Jesus. E ali eu ia ali, estava indo naquela igreja, e vai, e nada de querer Jesus. Não fala lá que eu não aceitei. E continuei na igreja, né? Nessas alturas saiu daí daqui da região, era o padre aqui, o padre Zé Fernando, e veio o padre Admiro, e veio o padre José Fernando, um homem bem destacado, muito falante, grande amigo, né? E ele chegou. Quando ele chegou, Jesus já estava trabalhando na minha vida. Por isso que eu entreguei esse folhetim para vocês, que eu vou explicar, né? Jesus estava trabalhando grandemente na minha vida e eu não estava enxergando. Eu estava sendo transformado sem perceber. Eu
estava percebendo, né? Aí aquele padre chegou, nós estamos trabalhando, e eu ali, indo naquela igreja. Um dia eu peguei lá um playback do hino 39, bendito seja o poder. Peguei, comprei uma caixa lá na Lapa, desse tamanho. Aquele tempo tinha umas fitinhas cassetezinhas, vocês lembram, né? A gente colocava lá no toca-fita, né? E eu peguei aquele playback, e na hora lá, e a Santa Ceia, lá é a comunhão. Na hora da comunhão era eu que cantava na missa. Eu botei um playbackzinho e vou cantar o hino 39 na missa na igreja católica. E o padre de olho em mim, alguma coisa está acontecendo. Se não bastasse isso, um certo dia eu estava, não me lembro onde que foi, me deram esse folhetinho. Se você ler, leia ele para você ver que coisa maravilhosa, né? Eu distribuí muito esse folheto. O que eu fazia? Quando terminava a missa, eu estava com o bolso da calça cheio desse folhetinho, chegava e falava com as pessoas na porta da igreja católica: olha, leva esse folhetinho dele para você ver que coisa maravilhosa. Ele deram para mim, eu gostei, leva. O padre passava e eu evangelizando na porta da igreja católica. E eu não estava enxergando. Para mim estava tudo bem. Louvado seja Deus, né? E estou entregando os folhetinhos, distribuindo o folhetim e trazendo os louvores daqui dos evangelhos para lá e cantando na missa. Não foi só esse, muitos outros eu levei, o povo cantando, mas que bonito mesmo, e vamos louvar, né? Aí quando chegava lá na missa, tem uma hora que tem uma adoração a Nossa Senhora, e eu é que cantava. Mas de tanto o irmão André, que depois foi um companheirão de evangelismo, me mostrar os versículos da Bíblia católica, eu comecei a rejeitar. Quando chegava a hora da adoração, eu com o microfone aqui, mas eu virava para cá. E o padre de olho em mim. Depois ele falou para mim que ele era psicólogo. Jesus mandou o psicólogo, né? Porque se fosse o outro, talvez me enxergar. Eu estava lá até hoje, cantando, e estava lá. Mas ele falou depois que ele era psicólogo, né? E eu virava para cá, na adoração, e eu cantando. Muitas vezes eu nem cantava, e estou aqui, e ele tudo bem. Mas chegou uma época, meus irmãos, louvado seja Deus, esse testemunho é tão grande que eu estou pulando para nós ganharmos tempo, né? Ali, quando foi uma vez, ele me chamou aqui na igreja matriz, na secretaria, né? Chamou 2 vezes. Por lá ele fez umas perguntas para mim, e eu não estava entendendo aquilo. Eu chegava em casa e falava com o padre Zé Fernando, me chamou lá, tivemos uma reunião de conselho, e ele me fez umas perguntas que eu não entendi, já tinha sido aprovado. Aí ele perguntava para mim, tá tudo bem, estava igual lá aos fariseus, chamou o cego 2 vezes, né? Queria que ele pronunciasse e falasse que Jesus era pecador, assim, ele negasse Jesus, né? E ele me chamou 2 vezes. Na 3ª vez ele me chamou e falou: olha, Clemente, eu vou te dizer uma coisa, você não é mais o coordenador lá da Capela Sagrada do Coração de Jesus. Eu falei: por quê, padre Zé Fernando? Ele falou: você está aí na igreja de crente, e eu já conversei com o Dom Angélico, aquele tempo era Dom Angélico, que era o arcebispo aqui de São Paulo, arcebispo de São Paulo, né? Já conversei com ele, que eu era pela ata, eu era registrado na ata como coordenador da igreja, né? Aí eu já conversei, já dei baixo, você não é mais coordenador. Falei: rapaz, eu estou indo lá, mas eu não sou crente. Ele falou: não importa, você está indo, mas é porque o que eu estava fazendo dentro da igreja, e eu não estava vendo, não estava enxergando, né? Aí, tá bom, tem até a outra reunião do conselho lá na Chica Pisa, você vai lá e vou falar do conselho. Tá bom, pai, vou fazer o quê, né? Aí chegou no dia louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da reunião, ele convocou o pessoal, estava tudo lá, e aí ele falou: olha, o Clemente não é mais o coordenador daqui da Igreja Sagrada do Coração de Jesus. Eles falaram: por quê, pai? Não, ele está aí na igreja ali, na igreja evangélica, e eu já vou providenciar outro. Aí tudo bem, eu tinha tido um tempo ali, era quase 6 anos que eu dirigia aquela igreja, fazia os bingos, as quermesses, as procissões, as procissões aqui no Jaraguá, eu me dirigia a maior parte delas, né? E ele pegou e falou: não, ele não pode ser mais. Ele falou: tudo bem. Só que ele
ele voltou em si, eu tinha algum tempo ali. Como que eu ia sair da igreja e na missa perguntar, cadê o coordenador? E ele ia explicar o quê, né? Então ele falou, você veio na missa comigo? Tem, pá, não tem problema. Mas eu pensei que ele ia me dar uma oportunidade para mim esclarecer para o povo o que estava acontecendo. Aí, quando chegou na missa domingo, ele celebrou a missa, no final ele pegou e falou para o povo, olha, o Clemente não é mais o coordenador daqui, né? Nós já estamos providenciando outro, e já fez lá o final da missa, pegou o microfone, guardou e virou as costas para mim, e eu fiquei ali em pé e falei, ô Jesus, e aonde eu vou agora, né? Nasci como foi Paulo, né? Paulo nasceu aos pés de Gamaliel, conhecedor do judaísmo, né? E eu aos pés da minha avó, conhecedor do catolicismo, e era praticante, não era católico de vez em quando. É que eu cantava na missa das 7 aqui na igreja matriz, na missa das 8 horas lá na Chica Visa, 8h30, e na missa das 4 aqui no santuário, cantei muitas vezes aí, né? Aonde vou eu? Pensei comigo ali, cabeça baixa, as lágrimas desceu, confesso para vocês, de tristeza. E agora, eu não sou crente e o padre proibiu de ser católico. Aonde vou eu? Ele era o padre. Essa igreja que tem aqui a São José, ele dirigia, aqui era São Pedro, ele dirigia, Sagrado Coração, qual mais? A São Pedro, a São José, que tem ali para baixo do Quico, tudo era sob o comando dele. Para onde eu ia? Mesmo que eu fosse lá no Pan-Americano, do outro lado, logo a notícia chegava, o Clemente eu não sei o que ele ia mandar dizer lá, né? Alguma coisa ele ia falar para o outro padre, né? Porque com certeza eu ia continuar a mesma coisa, porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Saí, subi ali, tem uma subidinha para sair ali na Chica Luísa, na ponte da Bandeirante, eu ali de cabeça baixa, conversando com uma moça que já é falecida, já uma companheira dali da administração. E ela fala, não desanima não, tem tantas igrejas, você vai, mas onde eu vou? Eu pensando comigo, mas era Jesus mandando em culpa, porque Ele é meu, louvado seja. Glória a Deus, saí dali, e aí ia para a igreja evangélica, mas não queria nada com a igreja, com Jesus, né? Não é com a igreja não, porque não é a igreja que salva, mas é Jesus. Amém. Não queria nada, estava ali, vou para lá, vou para cá. Aí Jesus foi trabalhando. A minha filha, uma certa feita, ela não está aqui, a outra, uma das mais novas, né? Fez uma fita, gravou uma fita com o Zino do Mato Nascimento, aquele Zino entrou no meu entendimento, aquilo, nossa, porque eu vi aquele Zino dia e noite, aquela música entrar na minha cabeça, que aquilo não era crente, mas estava dando um pulo de alegria quando eu via aqueles louvores do amado seja Deus, né? O irmão lá, o irmão André, continuava pregando e falando e me mostrando na Bíblia tudo, essas passagens maravilhosas que foi abrindo o meu entendimento. Louvado seja Deus, né? Quando foi um dia, essa minha filha que está aqui, a Adriana, ela tinha separado do outro esposo e estava numa situação terrível ali, morando no Jardim Brasília, né? Ali na Guarda de Tagas. Eu falei, Adriana, eu vou chamar um pastor, que por sinal também não via a hora da minha conversão, o pastor José Alves, que foi muito tempo pastor ali na Chica Luísa. Eu vou chamar um pastor para fazer um culto aqui na tua casa. Ela chama, pai. A gente não quer Jesus, mas tem a oração do crente. Por que não chamou o padre, né? Não, vou chamar o pastor. Aí o pastor José Alves foi lá. Irmãos, fez aquele culto. Quando chegou mais ou menos, me lembro se foi no final, na hora que ele foi fazer o apelo, ele começou a louvar o hino 169, né? Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar, meu Deus. Aleluia, aleluia.
momento, foi a hora. Foi a hora que o Espírito Santo de Deus tocou no meu filho. Quando ele perguntou, tem alguém para Jesus? É que essa noite eu já estava vamos se levantar chorando de alegria. Foi profundo, falo para vocês, não foi o homem que chamou, foi Jesus. Porque quando insistia, você não quer, não. Mas aquele dia Jesus falou, é sua hora. Não foi assim com Paulo, a caminho de Damasco, um homem valente, perseguidor, mas quando teve aquele encontro com Jesus, quem é que segurou mais? Aquela mesma valentia que tinha para perseguir, acho que dobrou para ganhar, angariar para o reino de Deus. E Jesus colocou nas minhas mãos essa ânsia que eu tenho de estar pregando o Evangelho, de estar no campo, de chamar, de convidar. Estamos casal, a irmã Glória e o irmão Manuel, também são frutos que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos. A gente procura toda segunda-feira na casa dele, né? Aí o Zé e a Marlene, gente, companheiros, pregando o Evangelho, mostrando dentro da Bíblia. O caminho é esse, é Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outra direção a não ser aguardar Jesus para nos levar à glória. Nós temos que ficar com esta convicção. E me rendia Jesus, irmãos. Luta, tem perseguição, tem. Mas eu falo, olha Jesus, tem misericórdia. Se passar pela minha cabeça a vontade de te afastar, Ele não tem compaixão de mim. Não é eu que seguro nas mãos dele, não, eu sou fraco, é Ele que segura. Não solta não, Jesus. Se vier essa ignorância de novo no meu entendimento, me perdoa, não me solta. Me desperta para que eu permaneça fazendo a tua vontade. E o padre mandou embora. Foi usado, né? Diz que quando os irmãos de José venderam ele, depois eles ficaram, quando viram José lá no Egito como governador e ele se revelou para eles ficaram assustados, né? E agora, quando Jacó morreu, eles foram falar para José: e você vai cobrar o que fizeram? José: não, meus irmãos, está perdoado, né? Vocês não foram culpados, aquilo foi por Deus. Se vocês não me veem, talvez usar a Deus de outra forma, né? Mas nós íamos morrermos todos de fome naquele lugar. Hoje, se eu encontrar o padre, falou: padre Zé Fernando, muito obrigado. Você não foi culpado de fazer aquilo comigo, não. Foi Deus que te usou. O irmão André já dorme no Senhor, mas quando encontrava com ele nas congregações, o André dava um abraço. Muito obrigado, irmão André, pela tua coragem, em nome de Deus. No livro de Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1 Samuel, fala do homem de Deus, né? Eli estava meio desconcertado, sacerdote, né? E ali Deus mandou um homem de Deus, né? No Velho Testamento tem muitas essas passagens. Um homem de Deus vai falar com o sacerdote, alertar ele. No capítulo 13 também, vai ser de 1 Reis, Deus mandou um homem de Deus para falar com Jeroboão. Estava ali, né, oferecendo sacrifício, fez um altar para Baal, ele estava ali naquela situação. Deus mandou um homem de Deus, também, dito daqueles homens, de coragem, de chegar e pregar e falar: você está errado. No capítulo 20 de 2 Reis, estava lá Isaías, na casa de Ezequias. Agora você imagina, um rei doente, deitado no sofá, o profeta chega e fala: conserve o teu altar, porque você vai morrer. Não precisa ter coragem. Está faltando esses homens de Deus hoje em dia. Homem de coragem. Não, você olha, você está aí, mas você vai sarar, vai ficar bom. Daqui a pouco está
membros saberes daquela situação, daquela vida, não está agradando a Deus, né? Mas é uma profecia de bálsamo, não é profecia de Deus. Temos que falar a verdade, temos que ser, nós somos chamados, diz a Bíblia, sim, sim, não, não. Passou disso, não é do agrado de Deus, né? Então nós temos que ser fiel a Jesus. Louvado seja Deus, né? E se for olhar, tem muitas outras passagens que dá esse relato de homens, Elias, Eliseu e muitos outros que Deus usou para falar em todos os profetas. Você vê os livros dos profetas, está todos com correção, para que despertem, saiam dele e venham a verdade. Estamos em pouco mundo, mas graças a Deus, né? Não importa a quantidade. A gente faz um culto ali na casa do irmão Manuel toda segunda-feira. Quantas pessoas terá, irmão Manuel? Talvez são 5 pessoas, 4 pessoas, e nós glorifica a Jesus. Vai nas criancinhas pequenininhas lá e ora, você fala, olha aí a bênção de Deus, os futuros profetas, os futuros evangelistas, pastores, né? E estão lá com a Bíbliazinha e a harpinha cantando conosco, né? Não importa, meu irmão, faça a vontade de Deus. Esse dia eu vinha no trem com a minha esposa e de repente entra um homem de Deus, sozinho, né? E ele naquele vagão para lá e para cá e falando, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, Jesus está voltando. O povo tudo olhando, eu sentado ali falando, oh, que bênção maravilhosa, hein? Como Jesus entra, transforma. Quando estava no mundo, entrava Pedro no vagão do trem, gritando Palmeiras, gritando Corinthians, gritando tudo, e está tudo bom. Mas se hoje gritar, Jesus está voltando, é louco, né? Mas é louco mesmo, né? Somos loucos por Jesus. Graças seja Deus. Eu glorifico, graças a Deus, por todos esses homens. Essa Bíblia, esse instrumento maravilhoso, é a Bíblia católica, talvez a primeira vez que você está vendo um culto na igreja evangélica, né? Esse instrumento, que na hora certa estava lá perto, o homem de Deus chegar e abrir meus olhos para a verdade. Aquele homem de Deus que já dorme no Senhor, que Deus enviou ali com coragem para pregar a verdade para mim, louvado seja Deus, né? E aquele padre que pensou que estava errando, mas ele estava acertando. Deus abençoe ele. Deus deu muita vida para ele. Muitos que estiver lá, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai mandar, vai embora dos braços de Jesus. Deus espera. Eu glorifico a Deus por isso, né? Eu quero louvar o hino para nós terminarmos. Agradeço a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele deu. Você está aqui nessa noite, ouvindo esse testemunho, e por aonde chegar essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar e vai usar esse instrumento para tirar muitos e lá e trazer para a sua luz. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo és tu, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Só o Senhor é Deus.
sentiu orgulhoso. Já estava sem esperança, morto, mas ele estendeu as mãos e resgatou-os todos para a honra e glória do Deus Santo. Desde que encontrei a Cristo, Ele sente seu terno amor. Tenho a chave paz em vida, pra sempre cantarei. Oh, aleluia! Graças a Deus! Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Aleluia! Senhor, Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia! Glória a Deus. Oh, louvado seja o Eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe o anjo dessa igreja, todos vocês, que Deus desça sobre a vida de vocês, ampare vocês nessa verdade, continue fazendo a vontade de Deus, que é a esperança do crente, é o morar Jesus do céu. Amém?